Bom, um dos ministérios mais conturbados do governo Bolsonaro é, sem dúvida, o da Educação. O ministro Ricardo Vélez está naquele cai-não cai há semanas. O próprio presidente já disse que, aspas, tem coisas a resolver no MEC. Demissões, brigas, vai e volta, o ministério é palco de uma disputa entre duas alas fortes do governo. Os militares e os olavistas. O Vélez é indicado do Olavo de Carvalho. Com o ministro cada vez mais enfraquecido, quem ganhou força agora foi a ala dos generais. O cargo número 2 do ministério passou na sexta-feira para as mãos de um militar. Dani, você está acompanhando de perto essa história, né? Tô. E aí? A gente pode dizer que os generais venceram essa batalha, mas não venceram a guerra ainda? Você sabe que a coisa no MEC, a gente começou a olhar para lá antes da bomba estourar, digamos assim, antes de virar uma coisa. Tinha uma disputa nos bastidores já tácita entre 4 grupos. Os militares, de fato, os olavistas, que são alunos ou ex-alunos do Olavo de Carvalho. O Ricardo Vélez tem essa interface muito forte, porque foi, né? Veio de lá. Você tinha ali também os técnicos, né? E o pessoal, digamos assim, técnico / político, que tinha um pouco disso. Por exemplo, o ex-número 2, o Tosi, ele era um quadro técnico, mas era do Instituto Paula Souza, lá de São Paulo. Então, rapidamente, o Olavo, por exemplo, associou ele aos tucanos. Quando essa disputa começou a acontecer ali atrás, a queda de braço já foi afunilando entre quem realmente tem força. Um é o Olavo de Carvalho, porque ele tem base social. Não só base social, ele tem uma interface muito forte com os filhos do presidente. Com o próprio também, mas com os filhos bastante mais o Eduardo Bolsonaro. E os militares, porque, bom, os militares são um dos pilares de sustentação do governo. Agora, essa coisa chegou no auge, e é muito engraçado ver que o ministro virou uma peça absolutamente dispensável nesse jogo. Porque ele não consegue mais nomear ninguém sozinho. Ele é desautorizado o tempo todo. O tempo todo. Ele sugeriu esse nome que emplacou agora, que é militar, foi o terceiro nome que apareceu. Primeiro ele indicou um cara que era o adjunto do Tosi, o Planalto vetou. Depois ele indicou a tal da Iolene, que era uma educadora chegada nos evangélicos, também o Planalto vetou. E aí apareceu o general passou. Agora que a gente pergunta, o que está acontecendo esses militares que entram para tentar fazer o ministério começar a andar. Porque vários programas foram parados. O cronograma que o MEC tinha feito, ainda na transição, está totalmente fora de ordem. Tem vários secretários de Estado já muito preocupados e dizendo, olha, se o material didático, tudo isso não tivesse sido acertado no ano passado, a gente estaria com problemas muito graves. Essa semana, a coisa começou a ganhar contornos de vida real, semana passada, porque gente que tem o FIES não está conseguindo estudar porque o Ministério não está emitindo um documento que eles precisam apresentar nas faculdades. Então, você viu um monte de depoimento de aluno desesperado porque não está conseguindo ir para aula. Por conta do quê? Da desordem interna. Virou uma balbúrdia. Porque, além de tudo isso, quando eles assumem, vem essa coisa do expurgo, né? Expurgar os petistas. Era Temer, mas vinha... Então, vários quadros que estavam ali no MEC, pelo menos nos últimos 2 anos, do Mendonça Filho até a chegada do novo governo, saíram. E é especialmente uma pasta que eles têm muito receio em relação a isso. Na semana passada... Você ia falar alguma coisa? Não, só que o MEC é provavelmente o maior orçamento da esplanada dos ministérios. A brincadeira é desse tamanho. Na semana passada, deputados pediram a renúncia do ministro Vélez na Comissão de Educação da Câmara. Até a estreante Tabata Amaral se indignou com a apresentação de metas para a área. Roda o VT aí, Bia. Em um trimestre, não é possível que o senhor apresente um PowerPoint com 2, 3 desejos para cada área da educação. Cadê os projetos? Cadê as metas? Quem são os responsáveis? A gente conversou com o Antônio Góes, meu colega de turma de faculdade, diga-se, aliás, craque do time de futebol. O Antônio joga muita bola. Aliás, era uma dupla Antônio e Antônio, a gente se dava super bem. Que ele é presidente do GEDUCA, a Associação de Jornalistas de Educação, e ele fez uma análise
para a gente do que está acontecendo, que está deixando de acontecer, na verdade, no MEC. O MEC, às vezes algumas pessoas acham que tem capacidade de formular políticas públicas sozinhos, de cima para baixo, que basta fazer uma canetada e isso vai virar lei nas escolas, nas salas de aula. Não é verdade. Em primeiro lugar, na educação básica, apenas 1% das matrículas estão na rede federal, ou seja, sob a administração direta do Ministério da Educação. Todo o restante das matrículas está principalmente em estados e municípios, e 13% a 14% está em escolas privadas. Portanto, uma ordem do MEC, mal ou bem intencionada, ela não vira automaticamente lei, não vira automaticamente uma prática em sala de aula. Tem que passar por vários filtros. E esses filtros são principalmente estados, municípios, diretores de escolas, até chegar aos professores que vão lidar diretamente com os alunos, né? Então, essa complexidade da gestão do MEC é importante porque boa parte dessa crise atual no MEC tem a ver com uma incompreensão de achar que com uma canetada, o último episódio, no caso do recuo na avaliação da alfabetização das crianças, foi claramente isso. Uma política que tem que ser acordada com os municípios, porque mexe com o planejamento dos municípios, de repente, por causa de um ofício de um secretário de alfabetização que manda para o presidente do IMEP e diz: não vai ter avaliação esse ano porque a gente quer repensar. Isso não foi acordado com municípios, não foi acordado com os estados, não foi sequer acordado com profundidade, discutido com profundidade com a área técnica do MEC. Então, essa incompreensão do que é uma máquina tão complexa quanto o Ministério da Educação explica, em boa parte, os conflitos que estão acontecendo por lá. A segunda questão que explica os conflitos no MEC tem a ver com algo que os jornais estão tratando bem. O MEC virou uma colcha de retalhos ideológica. Enquanto não houver alinhamento, enquanto não houver mais coesão, um grupo claramente indicando para onde vão as políticas públicas, tudo vai ser travado. E quando a gente fala tudo, não são só grandes diretrizes, novas diretrizes. A máquina do MEC fica travada, como a gente está percebendo. O MEC, nessa concepção de que ele é um articulador de políticas com estados e municípios, ele tem um monte de programas que depende da burocracia estatal para funcionar. Livro didático, avaliação de escolas, transferência de recurso para merenda, tudo isso não acontece automaticamente, não é via canetada que o ministro transfere dinheiro para uma escola municipal estadual. Precisa de programas, esses programas funcionam com base em sistemas complexos, burocráticos. Então, essa máquina é muito engessada. Se você não tiver competência para operá-la, as coisas não vão sair. E, principalmente, se você não tiver um mínimo de coesão, as coisas não vão dar certo. Não tem como uma máquina caminhar na direção que for se não houver um mínimo de coesão. Não dá para o Antônio Góes assumir o ministério, porque eu adoraria. ele é um baita craque nessa área de educação. Eu adoraria que o Antônio fosse ministro. Aliás, merecia. Merecia. Né? Dani, alguma chance dessa coesão acontecer? Não, olha, dados os últimos dias, acho que ainda não, porque... Nem com esse general entrando aí. Né? Não, porque essa queda de braço que a gente está vendo no MEC, ela está muito gritante lá. E ali ela ficou uma coisa que beirou insustentável, está comprometendo o funcionamento do órgão. Mas ela está se reproduzindo no ambiente político como um todo. Então, o Olavo de Carvalho hoje, ele atira no secretário, no ministro da Secretaria de Governo, que é o Santos Cruz, e no vice-presidente da República, apenas o Hamilton Mourão. Então, essa queda de braço que você tem no MEC, ela está se reproduzindo num pano de fundo que ainda não é tão visível, porque não está provocando as baixas que está provocando lá na pasta, mas sim na política nacional. O que se espera agora, os militares estão trabalhando mesmo, é para trocar o ministro. Trocar o ministro, colocar um nome técnico, um nome alinhado e fazer a coisa. No episódio, toda vez que falam que ele vai cair, ele ganha mais um pouco de tempo na pasta. Então vamos. Então, isso é até falar, né? Fica velho. Semana passada, eu acho que foi na semana passada, um pouco antes disso, a Eliane Cantanhede tinha anunciado que ele cairia. Qual foi a reação do Bolsonaro? E aí não se sabe se... Ela é uma jornalista muito experiente, difícil que ela tenha, enfim, dado uma barrigada tão grande, mas Bolsonaro foi imediatamente
desmentir, o que para ele é muito positivo, porque ele ganha com o eleitorado dele. Mas o Vélez acabou ficando mais tempo lá, ganhou uma sobrevida por mais tempo. É o que a Dani falou. Exatamente, isso que eu ia perguntar pra Dani. Dani, esses furos que viram barrigadas, assim, tá. então, tá difícil cobrir o governo? Até que ponto isso é peculiar, característico de um governo que é difícil de decifrar? Ou isso é apenas uma armadilha, aquela coisa de jogar eu vou dizer pro fulano que eu vou demitir o Vélez, eu quero saber quem é que tá vazando e vou pegar esse cara aqui, vou desmentir, vou desmoralizar ele na imprensa. O que é? Você sabe que eu chefio uma equipe pequena, mas é uma equipe muito lida. O painel sou eu, mais 2 repórteres. Desde a campanha, a gente foi meio que tentando aprender como é que lida com o bolsonarismo. Que ele é um corpo com muitas cabeças, né? Para a cobertura do governo, se tornou uma coisa psicótica e exaustiva a checagem. Então, assim, a Júlia Scheib é uma repórter que trabalha comigo e ela, no MEC, ela tem dado vários bons furos. Só que, assim, Dani, vão nomear tal pessoa. Júlia, tem certeza? Tenho. Tem certeza? Tenho. Tem certeza? Tenho. Calma. Fala com outra pessoa. Não, tenho 2 confirmações. Vamos buscar a terceira. Vamos falar com gente que caiu. Perdi o furo. Júlia, desculpa. Mas entre isso e você tomar um desmentido, eu prefiro que a gente perca esse. Mas o que acontece no bolsonarismo, Dani, é que nem isso te resolve de não tomar um mesmo que você tenha falado com 3 pessoas, você pode dar o furo já ainda ser desmentida. E aí o que não que porque acontece? não tivesse, mas porque muda. E aí o que acontece? Desculpa interromper vocês, mas esse é o foco da minha pergunta. Que tipo de governo seria esse que vale mais a pena voltar atrás numa decisão que deveria ser técnica apenas para desmoralizar um jornalista ou para ter um alpiste? Essa é uma das guerras do Bolsonaro contra a imprensa. Esse é o nosso então, assim, governo. ele deixa de resolver um grande problema que ele tem, nesse caso, o ministro da Educação, que provavelmente ele já viu que não funciona, para fazer o quê? Para ir lá e desmentir a imprensa e dizer que a imprensa é mentirosa, que a imprensa é isso, que a imprensa é aquilo. Então, assim, esse sinal é muito ruim, né? O que eu queria dizer é, eu tenho tentado me cercar de todo o cuidado possível para poder prestar contas para você, para ele, para ela, para Mara, para quem me lê, para quem lê a coluna. Essas pessoas, elas vão ter lá, olha, foram ouvidas tantas pessoas, isso. E quando tem desmentido, eu falo, vamos contar a história do desmentido. Quem foi que se irritou, quem foi que brigou, de onde veio a ordem, o presidente falou com quem antes de falar. Porque, assim, eles não têm muita... Isso é uma coisa engraçada. Os assessores profissionais, eles foram chegando mais tarde nesse governo. Porque havia uma ideia de que isso era dispensável de saída. A impressão que eu fiquei é essa. Então, quando eles chegam, já vai melhorando um pouco o ambiente, mas não se consegue mudar de tudo, entendeu? Eles têm uma visão muito deturpada do que é a imprensa, e não adianta. E isso vai se reproduzindo, inclusive, no discurso de alguns apoiadores. Falam, mas vocês só criticam, vocês só enchem o saco, Gente, quem faz elogio para o governo é ou quem faz publicidade para o governo, o próprio governo, e a imprensa também tem que, sim, reconhecer boas medidas, mas mesmo quando reconhece boas medidas, eu sou obrigada a colocar vários pontos de vista sobre ela. Ninguém nunca aqui vai chegar e falar, não tem que fazer reforma da Previdência, o déficit é mentiroso. Como o pessoal da esquerda às vezes cobra a gente nos comentários, né? Por que não traz alguém para explicar esse déficit? Não dá para fazer isso. Mas dá para dizer que tem gente que acha que não dá para mexer na aposentadoria rural. Dá para dizer que... Eu sou obrigada a fazer. É para isso que a gente está aqui.